Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meus amados, permaneçam de pé. Pastor Manuel, pastora Raquel viajaram para o Rio Grande do Norte. Fizeram uma ótima viagem, foram em paz, voltaram em paz. Pregou a palavra do Senhor em Mossoró. Está de volta nessa manhã. Nós oramos aqui, tanto na Quinta do Livramento, como nos demais cultos, pela vida do nosso pastor. Mas vamos agradecer a Deus porque o Senhor cuidou desse casal. Vamos agradecer? Nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã maravilhosa, manhã festiva, Senhor, da ADECIM, porque é manhã de Santa Ceia do Senhor. As filiais já presentes, nesse momento maravilhoso, nós queremos te apresentar o teu filho, Senhor, pastor Manuel Antônio Ribeiro, a pastora Raquel, e te agradecer, Senhor, porque a tua boa mão foi com eles, Senhor. Levou em paz e trouxe em paz, e usou o teu filho poderosamente na palavra, naquele lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Manuel. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas vossas orações, convite que nós recebemos. Estive ministrando no templo central do Campo de Madureira, ali em Mossoró. Fomos muito bem recepcionados pelo presidente daquela igreja, pastor Fabiano, juntamente com a sua esposa, que é uma das líderes, e também o ministério que nos recebeu muito bem. O nosso anfitrião foi o pastor Gilberto e a missionária Sonali, que moram ali em Mossoró. E ali Deus me usou como canal de bênçãos para aquela igreja. Fui, voltei, porque o Senhor me guardou. Muito obrigado pelas vossas orações. É um prazer muito grande receber esta noiva de Cristo, tão linda, tão esplendorosa, que elogia muito bem, é Paulo escrevendo aos Efésios, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 22, quando ele mostra ali a união da igreja vinculada a um casamento. E ele vai dizer então que a igreja ela é pura, sem mácula, não tem ruga, não tem mancha, é uma igreja gloriosa. Glória a Deus. Só existem duas glórias, Jesus Cristo e a igreja. São as duas glórias existentes. Vamos então ministrar a palavra de Deus. O Senhor me concedeu uma palavra aos vossos corações e falou profundamente ao meu coração esta palavra. Aprendi muito com a voz do Espírito Santo, que eu ouvi a voz do Espírito Santo no momento que nós estávamos preparando esta ministração. O tema da mensagem que nós vamos ministrar é coração puro, vida sem mancha. Repita comigo, coração puro, vida sem mancha. Mais uma vez. Está no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 11. O texto sagrado fala conosco: o que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Na minha tradução, Almeida Corrigida, diz: o que ama a pureza do coração. Se puder encontrar a minha tradução, por favor. E tem graça nos seus lábios, terá por amigo o rei. Tome assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Essa pergunta não é apenas o som entrando
no aparelho de audição. Não. Ouvir significa obedecer. Quando Deus fala, enviei a minha palavra e eles ouviram, é porque obedeceram, praticaram. Enviei a minha palavra e não ouviram porque não obedeceram, não praticaram. A Bíblia garante um futuro de gozo, de paz, de harmonia, de tranquilidade, para quem procura manter uma vida sem engano. É evidente que Deus, ao criar o homem, Ele produziu para nós o livre-arbítrio. Deus não construiu um robô, nem tampouco, ao criar o homem, Ele colocou um sentimento de obrigação no coração do homem para adorá-lo. Não. Deus criou o homem e deu para ele a capacidade de escolher. Nós vamos ver isso no livro da criação, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, coloca uma árvore que Ele chama da ciência do bem e do mal, entre milhares de árvores. E o homem, com o sentimento de escolher se ia obedecer ou não o que Deus determinou para não comer do fruto daquela árvore. O Senhor, Ele aconselhou o homem a fazer boas escolhas. E Ele produziu na humanidade a pureza de coração para que todos nós venhamos estar sempre no caminho da felicidade e da alegria. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, encontramos ali o Senhor aconselhando: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Isto é, nós temos liberdade de escolher um coração puro ou um coração impuro. O Senhor nos concedeu a liberdade. O que é o coração? Do que se trata esse livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 11? O que ama a pureza do coração. Coração, no sentido de órgão do corpo, é a sede da força e da vida física. Mas no versículo oficial, o coração é comparado com a sede da vida espiritual do homem. É a natureza íntima que a pessoa procura desenvolver. Então, nessa natureza íntima, nessa vida espiritual, os nossos corações têm desejos, sentimentos, vontades, e tem o poder de escolher aquilo que venha nos satisfazer. Se o coração é a sede da vida espiritual, pergunto eu, e só você pode responder. Olhe para cá. Só você pode responder. O que habita no teu coração? Essa é uma resposta íntima. Porque nem tudo que está em nossos corações nós permitimos que alguém tenha conhecimento. Existem sentimentos em nossos corações que às vezes nem as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos
ficam sabendo o que habita no teu coração. Eu vi um versículo na palavra de Deus e gostei muito deste versículo, que realça muito bem esta ministração, que está lá em Josué, no capítulo 22, versículo 5, muito bem inspirado, e é uma referência clássica para este tema. Josué, ele vai dar um conselho para o povo após as conquistas. Ele diz: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vejam que Moisés, ele vai destacar aqui 5 qualidades importantes que nós devemos praticar em relação ao nosso Senhor. 5 qualidades. Ameis, repita comigo essa palavra, ameis. Segunda, andeis, guardeis, achegueis e sirvais. Não pode faltar num coração que é puro diante de Deus. Se não nos esforçarmos para que essas qualidades venham enraizar no nosso coração, crescer e produzir bons frutos, nós corremos o perigo de ser dominado pelo pecado. O pecado marca e domina a parte mais íntima do homem, que é o coração. Se não houver essa disposição, e Deus não vai obrigar, de andar, de amar, de guardar, de se achegar e servir ao Senhor, certamente seremos dominados pelo pecado. É claro que o pecado chega a produzir medo a todos nós. Nós tememos o pecado. Por isso, Josué, ele deixa esse conselho clássico. Em vez de ficar com medo do pecado, se aproxime mais de Deus. Porque quem se aproxima de Deus não fica com medo do pecado. Porque quem está perto de Deus não sente vontade de pecar. É impossível alguém que ama, que anda, que guarda, que se achega e que sirva ao Senhor, que o pecado venha a ter domínio deste coração. Quando o coração do homem está sob domínio do pecado, pode ter certeza que o prejuízo vai ser muito grande. Prejuízo no relacionamento familiar. Quantas famílias sendo destruídas, aonde não existe mais a fidelidade, aonde pais não respeitam mais filhos, e filhos não respeitam mais pais por causa do pecado. Prejuízos financeiros, em cima de uma mídia que implanta em nossos corações, que devemos consumir. E se eu estou com o celular iPhone número 12, e agora lanço o celular iPhone número 15, que tem muito mais tecnologia, o 12 já não serve mais. E ainda que eu esteja
apertado financeiramente, eu vou procurar me esforçar para dar uma margem no meu cartão de crédito para entrar em outro crédito. E essa mídia consumismo vem provocando no seio familiar depressão, avareza, a síndrome do eu e do meu. Porque um coração dominado sobre o consumismo financeiro desta mídia acaba trazendo perturbação para dentro da sua casa. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele manda nos contentar com coisas simples. Porque a beleza da vida está na paz. O que mais entristece ao Senhor é pobres querendo levantar bandeira de ricos. E o que mais alegra o Senhor são ricos que levantam bandeiras de pobres. Fale para quem está ao seu lado, fica feliz com o que você tem. E agradeça a Deus por aquilo que Ele já te deu. É pouco, mas é seu. É velho, mas está na sua posse. Alguém diz que não tem valor, mas você já quitou. E glorifica o nome do Senhor. Qual é o conselho que o senhor dá, pastor? Quebra o cartão de crédito. Que é isso, pastor? Quebra o cartão de crédito. Se esforça para pagar essa fatura e quebra esse cartão. Depois que você quitar a fatura, você vai ter paz na sua vida e na vida da sua casa. Arabaxai Gassô. Eu vou denunciar aqui o diabo. Porque aqui tem crente de fogo e vai glorificar o nome do Senhor. Um coração contaminado, dominado pelo pecado, que não tem prazer de amar a Deus, não tem prazer de andar com crente cheio do Espírito Santo, porque quem anda com crente cheio do Espírito Santo, anda com Deus. Aleluia! Um coração que não tem esses prazeres vai ter prejuízo na saúde, tanto física como espiritual. E o maior dos prejuízos é a perda da vida eterna. Aí é que está o prejuízo maior. A palavra de Deus, ela vai revelar para nós um coração contaminado. Porque Deus é sábio. E Ele se revela através da sua palavra. Ele não obriga você a obedecer, mas Ele mostra para você o que acontece neste mundo atual. A Bíblia Sagrada não mostra só céu, ruas de ouros, árvore da vida, lágrimas sendo enxugadas e tantas outras coisas mais. A Bíblia Sagrada também mostra o caminho largo, o caminho da morte, o domínio do pecado, e aconselha: Caim, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres, eis que o pecado está à porta, e ele vai dominar. É uma tristeza quando nós somos dominados por certos sentimentos, e não estou aqui querendo falar só de pecados escandalosos, mas principalmente aqueles que não causam escândalos, mas que ferem a santidade do Espírito Santo. Até porque na entrada do gozo eterno, o Senhor não elogiou muito. Ele falou: fostes fiel no mínimo, fostes fiel no pouco. Aleluia! Porque ser fiel no muito, você tem facilidade, mas nesse pecado que está no seu coração, mas que não venha denigrir a sua imagem perante o seu pastor, perante a sua esposa, perante a sua família, mas ele está entranhado aí. Isso aí para o Senhor é mínimo. Se liberte deste mínimo e seja fiel ao Senhor.
Do que o Senhor está falando? Você sabe, você tem sentimento, você sabe o que é bom e o que é ruim para o Senhor. E Ele vai então revelar um coração contaminado. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Diz o texto sagrado para nós: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução. Dissolução é contenda, é alguém que não consegue viver em paz. Dissolução, aleluia. A inveja, meu Deus, a blasfêmia, a soberba, o orgulho, a jactância. É quando nós nos julgamos melhores do que alguém. É quando achamos que estamos fazendo melhor do que alguém. Jactância. Diz a Bíblia Sagrada, a soberba, a loucura. Versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Os desejos do coração podem ser vergonhosos para as pessoas que as protegem aqui dentro. Tem condições de libertar? Claro. Pastor, mas como é que eu faço? É só você amar, andar, servir de todo o seu coração. Tem condições sim. E eu vou mostrar para vocês a vergonha de um homem que está com o coração contaminado. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22. Ou melhor, do versículo 21 ao versículo 25. Veja como diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não existe situação pior na vida de uma pessoa quando Deus entrega ele aos seus próprios sentimentos. A pessoa passa a ser entregue a si mesma. Antes, quando estava amando, andando, servindo, adorando, próximo de Deus, essa pessoa estava entregue a Deus. Mas Satanás, ele sabe trabalhar muito bem. Talvez o afastamento de Deus começou por uma decepção, quem sabe? Ou por uma tristeza. Ou por alguma coisa simples que desejava, mas não conseguiu conquistar. Pode ser também o afastamento de Deus,
um desejo que surgiu de repente. Porque acredito que Davi não estava como um animal no cio, desejando uma nova mulher. Até porque, como rei, ele poderia ter quantas virgens ele quisesse. Mas foi um momento de falta de vigilância, que deveria estar ocupado nas coisas de Deus, mas ele resolveu tirar uma folga e foi para o terraço. Bate nesse irmão com sua saudade, meu irmão, não vá para o terraço. Fica onde Deus te colocou. Não sai da sua posição. Olha que uma prostituta pode estar diante dos seus olhos. E quando eu falo prostituta, não estou querendo me dirigir à questão de alguém que está oferecendo o corpo. É tudo aquilo que macula a ordem divina de Deus e que traz tristeza ao Espírito Santo. Fica no seu lugar, não vai para o terraço. Arabaxai, guiaçô. A coisa começa muito devagar. Satanás é tentador, mas Deus não tenta ninguém. Mas Ele permite que Satanás nos tente, porque é uma forma de conhecer quem é fiel e quem não é fiel. E a Bíblia diz, importa que isso aconteça dentro da igreja dele. Porque aqui nós vamos saber quem é fiel e quem tem espírito de rebelião. São 38 anos, não é um dia de pastoreio na Decim. E às vezes eu bato, olho em alguém e falo assim, essa pessoa está me lembrando alguém do passado. E nós vamos então entender que uma pessoa entregue a si mesmo, não há quem convença. E o Espírito Santo se afasta. E essa pessoa passa a ser entregue à promiscuidade da vida, à soberba da vida, às contradições do caminho de Caim. Judas fala sobre isso. De Coré e de Absalão. Não entreis pelo caminho de Caim, de Coré e de Absalão. Pessoas dominadas por sentimentos críticos. Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem que já preguei há muitos anos. O tema da mensagem é o homem que diz que nunca está errado. Aí vocês vão ver o que é cajado. Aí o negócio vai esquentar. Aí só fica crente de verdade. E depois eu vou perguntar, e vós não quereis ir também? Porque o discurso vai ser duro. Quando, pastor? Eu não sei. O Espírito Santo é que vai falar ao meu coração quando eu vou ministrar esta mensagem com o título, o homem que diz que nunca está errado. Vamos parar com esse negócio de fariseísmo, de achar que tudo está certinho. E na verdade, falo o que eu mando, mas não faz aquilo que eu faço. Se nós estamos aqui hoje, reconheça, desça, é por causa da misericórdia de Deus. Arabaxou, guessou, ramanabacé. Neste momento que o Espírito Santo está me usando, verifica se você não está entregue a si mesmo. A esse perdão que você não libera. Por quê? Eu não consigo perdoar. Porque Deus entregou você a esse sentimento perverso. E você não consegue entender e fica se alimentando da sua razão. E é melhor ser feliz do que ter razão. Busque a presença do Senhor. Você conhece alguém que se entregou aos seus próprios sentimentos? Você conhece alguém que não consegue se firmar na verdade? Você conhece alguém, como Jesus falou, que é adúltero, prostituto, que furta, que é avarento, que é maldoso, que é enganador, que é dissoluto, que é invejoso, que é blasfemador, soberbo, que é orgulhoso?
Você conhece alguém que sente prazer em humilhar pessoas só porque ganhou um pouquinho de poder, um pouquinho de autoridade, ficou soberbo, altivo, vaidoso, como Pilatos, que Jesus denunciou? Tu não sabes que eu tenho poder para te livrar ou mandar te matar? Jesus falou: nenhum poder seria dado se não tivesse vindo do alto. Não fique soberbo com aquilo que Deus te deu. Seja humilde na grandeza. Fale para quem está ao seu lado: seja humilde na grandeza. Você cresceu, meu irmão, seja humilde. Você ganhou, seja humilde. Você foi promovido, seja humilde. Alguém te elogiou por algo bonito que você fez, seja humilde. Não use o poder para pisar em ninguém, em machucar, em magoar, porque eu sou o melhor. Há poder no sangue de Jesus. Você conhece alguém que tem o prazer de humilhar as pessoas por causa da aparência? Você conhece? Hoje nós vamos receber aqui a tia Jô, deputada estadual. E saiu uma matéria que eu li no jornal Dia. Ela foi em Minas Gerais representar o estado do Rio de Janeiro como vice-presidente parlamentar da Assembleia Legislativa. O presidente não pôde ir, como vice-presidente ela foi. E vocês sabem como é a tia Jô. Uma pessoa simples. E quando ela chegou lá na sua simplicidade, tinha umas vans lá para levarem as autoridades. E ela se aproximou daquela van. E o funcionário olhou para ela e botou a mão assim na frente e falou: a senhora não. Aqui não tem lugar para assessor, é só para autoridade. É só para autoridade. A tia Jô está no 3º mandato como deputada estadual. Não existe nenhuma acusação contra esta mulher de corrupção. E quando ela abre os lábios é para falar do reino de Deus. Investida de toda a autoridade como vice-presidente parlamentar. E alguém olhou para ela assim e falou assim: a senhora tem cara de assessora. Não faça isso não, meu irmão. Olhe para quem está ao seu lado e fala assim: você tem jeito que é cheio do Espírito Santo. A sua fala é de alguém que é cheio do Espírito Santo. O modo de você andar parece com aquele que andou na terra. As suas mãos estendidas parecem as mãos daquele que sempre abençoa. Não julgue ninguém pela aparência. Não julgue ninguém pelo português. Não julgue ninguém pelas vestes. Não julgue ninguém pela cor. Você conhece alguém assim? Arabaxai, Guiaçô. Você conhece alguém que poderia ajudar e se omitiu? Bateu com os ombros. Você conhece alguém que poderia te defender, mas calou e permitiu que aquela má conversação corrompesse o seu costume, de tal forma que alguém já está te olhando atravessado porque alguém podia te defender e não te defendeu? Mesmo andando contigo e sabendo quem você é, se acovardou e calou. Você conhece? Você conhece? Arabaxaga, Soramanai. Alguém que tem sorriso de amigo, mas é um falso. Você conhece?
Você conhece? Eu sei que depois dessa Santa Ceia alguém vai me procurar e vai falar: quem falou para o Senhor a minha vida? Não foi eu, ninguém que fez fofoca não. É o Espírito Santo que está te dando a oportunidade de você mudar essa vida e procurar ter um coração sem mancha. Você conhece? Ou vai ficar aí como fariseu, com esse rosto lavado, com esse sorriso tranquilo, querendo mostrar o que você não é? Arabachou, biassegue, asnobi aramanai. Terregue, achori, assobe, anobi andasno. Tupianda, ragatomanai, achei. Você conhece, não conhece? Mas você é um covarde. O Senhor vai te pegar na curva, hein? Não pensa que vai passar batido, não. Porque Deus é Pai, mas Ele é justiça. Fale para quem está ao seu lado: Deus é Pai, mas Ele é justiça. Ele é Pai, mas Ele corrige. E quando a correção vem, a coisa não fica boa, não. Miriam leprosa, fora do arraial. Arão, a minha glória de Deus se afasta de ti. E quando Arão viu a glória de Deus saindo, ele falou: ai! Por que afastou Miriam? Porque leproso não pode ficar no meio da noiva. Porque o Senhor não considera a noiva apenas virgem. Para Ele a noiva é virgem e pura. Que tem muita virgindade que já não é mais pura. Mas aqui não, meu irmão. Aqui é lugar de virgindade e pureza. Se encaixa nesse negócio. Tem solução? Tem. Dá um mergulho no sangue de Jesus. Desce desse pedestal e fala assim: conheço. Está falando comigo. É comigo mesmo. Está falando é comigo. Ou não? Ou não está falando contigo? Ou a palavra de Deus não está denunciando você? Não tem como se esconder de Deus. Ele é capaz de revelar as coisas mais escondidas no íntimo do homem. É lamentável, muitas coisas serão reveladas aqui, porque algumas pessoas descem do pedestal e falam: é comigo mesmo. Mas muitas coisas escondidas serão reveladas diante do juízo final, porque levam para o túmulo. E nós devemos refletir isso nesse momento que aqui estamos para participar da Santa Ceia. E neste momento que eu estou falando, o Senhor está passando uma vista em cada coração, desde o meu, aqui no ministério, perante as nossas diaconisas que vão servir a Santa Ceia e os nossos obreiros. E não coloque a mão nessa bandeja se você não estiver debaixo da graça de Deus. Não venha profanar aquilo que Deus consagrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Você pensa que Deus não viu aquilo que você fez?
Pensa que o Espírito Santo não te acompanhou aonde você foi? Tem solução para mim, pastor? Tem. Pastor, porque essa palavra foi comigo. Essa palavra me pegou, pastor. Não pegou só você não, me pegou também. Deus seria injusto se Ele denunciasse os nossos pecados, mas não apontassem para nós uma solução. Como você iria sair hoje daqui se eu não trouxesse a solução para esse seu problema que está oculto? Será que você ia querer colocar a mão no pão só para mostrar a sua esposa que está aqui te vendo, ou seu filho ou algum irmão, para você declarar que está em comunhão? Não, deixa eu pegar no pão para o povo pensar que eu estou em comunhão. Levante o cálice, quer levantar mais alto para todo mundo ver, mas Deus te viu. E qual é a solução, pastor? Confissão. Olhe para esse profeta que está ao seu lado e diz: a solução é confessar. Eu desenvolvi um tumor, um furúnculo aqui no braço. Eu tenho a marca dele até hoje. Isso já faz muitos anos. E aquele furúnculo começou a crescer. E eu tentei dar uma apertadinha para ver se ele saía, né? Mas ele não saiu. Assim é um pecado, né? Ele vem, a nossa consciência está bem diante de Deus. A gente dá uma apertadinha para ver se aquele pecado sai. Mas ele não sai e a gente vai acostumando com ele, não é? E assim aconteceu com aquele furúnculo. Ele cresceu, 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 cresceu. E um dia, de tanto incomodar, eu falei: vou ter que arrancar esse negócio. Eu sei que vai doer, mas eu vou ter que arrancar. Aí começou espreme, espreme, e sai pus, e sai sangue, 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 sangue. E quando o pus saiu, eu já estava ficando feliz. Saiu o pus, saiu o sangue, já estou ficando bom. E quando eu pensei, o braço ficou murcho, porque aquele furúnculo estava cheio de pus. E quando saiu que o braço ficou murcho, eu falei: o negócio ficou bom. Mas quando eu olhei, tinha um negócio lá dentro, acho que se chama carnegão, né? Tinha um negócio lá dentro chamado carnegão, e eu tentei puxar, o negócio não quis sair. E eu fiz força para sair, o negócio não quis sair. Falei: que é isso, Jesus? Que negócio é esse? Aí Jesus falou assim: a dor só vai parar quando você tirar esse carnegão. Mas tem que doer. Tem que doer. Você tem que espremer e puxar. E ele está lá agarrado na sua carne, mas você puxa. Porque quando o carnegão sair, aí o negócio ficou bom. Diz para quem está ao seu lado: quando o carnegão sair, o negócio fica bom. Dói, mas fica bom. É doloroso, mas fica bom. Confessar, às vezes para alguns é vergonhoso, mas você vai ficar curado. Aleluia! Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Abraão confessou diante de Deus. Ele falou: eu sou apenas pó e cinza. Qual foi o resultado? Foi atendido na sua petição. E voltou Abraão a falar com o Senhor: longe de mim está tal coisa, porventura tu destruiria o ímpio junto com o justo? E o Senhor, ouvindo ele,
E ele falou: porque agora eu sou apenas pó e cinza. Olha o homem confessando. Fale para quem está ao seu lado: nós somos apenas pó e cinza. Nós precisamos ter essa consciência. O que nós somos? Pó e cinza. E o Senhor falou: não destruirei os justos com os ímpios. Mesmo não tendo achado 10, o Senhor resolve tirar Ló da cidade, porque se achou justo diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27. Diz a palavra do Senhor: e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Davi confessou que tinha pecado e foi perdoado. Está escrito lá no Salmo 51, versículo 1, 2 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Confessou e foi perdoado. Fale para quem está ao seu lado: Davi confessou e foi perdoado. Isaías confessou: eu sou impuro, mas foi purificado. Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Diz a palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Tudo porque ele considerou: eu sou um homem de lábios impuros. Porque ele viu a glória de Deus. Ele ficou assustado, porque aqueles querubins tinham 3 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 asas eles voavam. Ele ficou pensando: esses anjos estão adorando ao Senhor e não conseguem olhar para Deus. Eles estão adorando, mas com os rostos tampados. E eu vi, ele se viu na posição do anjo. Se eles temem ao Senhor e eu vi, ele não tinha outra opção não falar: ai de mim. Levante a sua mão e diga assim comigo: ai de mim. Aramanai. Glória a Deus. Jó confessou a sua fragilidade. E no final do capítulo 42, Jó vai declarar: eu me abomino. Eu me abomino. Jó capítulo 42, versículo 6. Ele vai confessar: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 10, o que vai acontecer com este homem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Sabe o que aconteceu com Jó? Olhe para cá, crente. Jó confessou, e Deus deu para ele em dobro. Aquele que confessa prospera. Aquele que confessa prospera. Aquele
que confessa prospera. Pedro olhou para Jesus e falou assim: sai de perto de mim que eu sou um pecador. O Senhor gostou de ouvir aquela expressão de Pedro, ele foi sincero: sai de perto de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Parece que eu estou vendo o Senhor falando com Pedro: ah, você realmente reconhece que é um pecador? Sim, eu sou um pecador. Então vinde, porque eu vou transformar você em pescador de homens. Aquele que confessa prospera. Aquele que confessa prospera. O publicano dentro do templo nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: tenhas misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus falou que ele saiu justificado do templo. Os pecados foram apagados, porque ele confessou. O filho pródigo falou: eu não sou digno de ser chamado de teu filho. O seu retorno para a casa paterna lhe transferiu uma grande honra e uma grande festa. E a gente vai observando os exemplos desses homens. Abraão que diz: eu sou apenas pó e cinza. Isaías que diz: ai de mim que eu sou um pecador. Jó que declara: eu me abomino porque sou pó e cinza. Davi que diz: tenhas misericórdia de mim porque eu sou um pecador. O publicano: oh meu Deus. E Pedro: eu sou um pecador. Todos eles foram abençoados por Deus. Lábios purificados. Jó ganha o dobro do que ele tinha no passado. Aquele Pedro, pecador, sanguinário, que não tinha controle do temperamento, que não conseguia frear os seus sentimentos. O Senhor falou: agora você vai ser pescador de homens. Meu Deus. Coração puro, vida sem mancha. Só existe um caminho: amar, andar, servir, e estar sempre à disposição do Senhor. Convido a igreja para ficar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração. Se você precisa confessar algo diante de Deus, faça isso agora. Não porque o pastor Manuel está pedindo. Porque tu sabes que é o único remédio para lhe proporcionar equilíbrio, segurança e paz. Porque pela autoridade do Espírito Santo que está aqui, entre nós, ou no meio de nós, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que aquilo que Deus entregou você para cumprir esses sentimentos que não agradam a Deus, porque é isso que Ele faz. Deus nos entrega os nossos sentimentos perversos para desonrarmos a nós mesmos. A solução: confissão, que o Senhor te perdoa. Ele tira tudo isso que você não consegue parar de fazer, e você foi entregue a esses sentimentos porque você quis se afastar de Deus. E agora, com sinceridade, vais orar ao Senhor e vai pedir o seu perdão e misericórdia. Ó Senhor, quando alguém se aproxima de Ti com disposição de confessar, passa a ser abençoado. Quando alguém se aproxima de Ti com disposição para confessar,
passa a ser a habitação do teu Espírito Santo. Quando alguém se aproxima de ti com disposição de confessar, é fortalecido para praticar bons costumes. Quando alguém se aproxima de ti com disposição de confessar, passa a ser um semeador da paz. Quando alguém se aproxima de ti com disposição para confessar, começa a andar na luz. E aí está o teu filho nesta hora confessando a tua filha, que ele se torne a partir de hoje um crente fiel, que o teu Espírito Santo aumente a morada neste coração, que venha ter domínio sobre os desejos e passe a praticar os bons costumes, e que seja um semeador da paz, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã que está ao seu lado, diga: eu te amo, conte comigo. Tome seu assento dando glórias ao Senhor.